Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Libs aqui no YouTube, um espaço criado para a gente compartilhar informação, conhecimento sobre saúde feminina. Olha que legal. Eu sou a Fabiana Scaranzi, embaixadora da causa Nada Vai Me Pausar, e eu estou aqui hoje para conversar sobre o sono na menopausa. Aliás, você sabia que a insônia é um sintoma comum no climatério? Pois é, eu mesmo tive essa experiência quando eu entrei na menopausa. Eu não dormia muito bem à noite por causa dos fogachos, aí minha produtividade caía e minha qualidade de vida ficou péssima. Bom, se você já gostou do tema, já deixa aí o seu like, ativa aquele sininho para não perder nenhum conteúdo no nosso canal, tá bom? E para deixar essa conversa ainda mais interessante, eu estou aqui com a doutora Rebeca Gerhardt, que é ginecologista, especialista em climatério e menopausa também, né? E com o doutor Caio Bonadil, psiquiatra e especialista em sono. A conversa vai ser muito boa. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Fabiana. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, vamos fazer um esquenta aqui para o nosso bate-papo começar com tudo. E eu vou fazer duas perguntas, meio para vocês responderem de bate-pronto, tá? Sem pensar, refletir muito ainda sobre o caso. Doutor Caio, a mulher tem mais chance de ter insônia do que os homens? Tem. Mulheres têm mais chances de terem mais transtornos de sono em geral do que os homens, né? Elas estão mais vulneráveis em todas as fases da vida, né? Porque a mulher tem todas as mudanças hormonais ao longo da vida que contribuem para o desenvolvimento de transtornos de sono. Tá. Que às vezes são a cerejinha do bolo, né? Embaixo você tem depressão, você tem ansiedade. Calma que não entrega tudo já, porque a gente vai falar muito sobre isso lá na frente. Mas estão mais vulneráveis, sim. Estão mais vulneráveis. Com certeza. Tá bom, ó, mais essa para nossa conta, mulherada, mais essa. Doutora Rebeca, qual que é o mito que você gostaria de desmistificar em relação a distúrbios do sono e menopausa? Eu acho que o principal é a gente não associar só a mulher. Apesar da gente estar aqui falando do universo feminino e dele ser, de fato, um gatilho, né, para tudo isso, tem muitos distúrbios do sono que vão ser identificados pela parceria que está ali também sendo comprometida com esse distúrbio do sono. Tem muita mulher que leva o seu parceiro pro médico do sono. A gente compartilha muito isso, eu e o Caio. Tá. No sentido de também revelar essa parceria também com um problema. Então, a gente sabe que tem esse aspecto feminino que aumenta o risco mesmo de mulheres serem mais afetadas, mas a gente também sabe que elas procuram mais por ajuda, né? Então, elas colocam mais luz em eventuais problemas e que acaba que o foco fica sendo só nela e, na verdade, nem tudo é só sobre ela. Então, acho que vale a gente aproveitar isso para também trazer. Tá. Bom, agora falando um pouco sobre sintomas, né? O que acontece com o corpo feminino para que a insônia seja uma queixa tão recorrente das mulheres? Agora, talvez você entre um pouco mais nessa parte também hormonal, né? O Caio já citou o fato das oscilações hormonais ao longo de toda a nossa vida, né? E a menopausa, ela é emblemática mesmo, no sentido de ser um momento em que os ovários começam um desligamento, né? A gente não gosta de ouvir sobre isso, de falar que é uma falência ovariana, mas a gente precisa usar os termos certos para a gente encarar a realidade. E aí, com essa falência ovariana, a gente tem uma saída do protagonismo de alguns hormônios que impactam diretamente nesse centro regulador do ritmo circadiano, que eu acho que o Caio sabe explicar muito melhor para nós. Já passou a bola para você, já, puf. A menopausa, assim, você tem a queda, né, de estrógeno, de progesterona, e isso, por si só, altera a produção de curva de melatonina, que é um hormônio que a gente produz, que controla o que é dia, o que é noite, avisa o nosso corpo, né, sobre esses ritmos que existem dentro da gente. E também tem uma questão, assim, o contexto de vida da mulher na menopausa, ele é extremamente complicado, sobrecarregado, né? Então, geralmente ela está em transição ali de profissão, que é uma coisa que você muito fala nas suas redes. Os filhos estão crescendo, estão saindo de casa,
problemas conjugais, novas descobertas, é um corpo novo, é uma situação nova, então tudo isso gera muita ansiedade. E toda e qualquer situação que gera um estado de hiperalerta noturno, você vai contribuir para a insônia. Né? Porque a insônia nada mais é do que um hiperalerta. Né? Você está muito agitado no momento em que você deveria estar descansado. Né? O nosso corpo ele foi feito para isso. No período de escuro, você descansa, menor atividade. No período de claro, você está em vigília, você está ativo. Agora, você também está num sono, me veio agora essa questão, você também está num sono muito leve, também não é o ideal para você ter o descanso durante a noite. Isso tem alguma ligação com a menopausa ou não tem nada a ver? Assim, a gente tem um sono mais leve ou tem a ver? Não? Então, esses sintomas vasomotores, né, da menopausa, são os calores, isso altera, de uma certa forma, o funcionamento do corpo no período de sono. Então, o nosso corpo, a temperatura central, lá de dentro, ela tende a diminuir durante o período de sono. Se você tem muita oscilação hormonal, né, que gera esse sintoma vasomotor, esse calor noturno, o sono, de fato, ele fica mais fragmentado, mais superficializado. O que eu achava muito doido é o seguinte, é que esse fogacho, ele te acorda. Acorda. Exato. Porque não é uma coisa que você fala assim, não, eu tive fogacho, nem sei, acordei suada. Não, ele te acorda, ele te desperta, então você acorda e você tá suada, né? E aí você tem que dormir de novo. E isso acontece várias vezes durante a noite. E é um ciclo vicioso, né? Porque a mulher acorda pelo fogacho, aí ela tá incomodada, esse incômodo gera tensão, tanto psíquica quanto muscular. Você fica mais alerta, aí você fica pensando assim, putz, eu não vou conseguir dormir de novo. E agora falta não sei quanto tempo para eu ter que acordar aí e trabalhar. O problema já deixou de ser o fogacho, porque você já tá na dinâmica da insônia. Verdade. E aí você consegue dormir de novo depois de 40, 50 minutos. Aí você tem outro fogacho, acorda de novo e assim vai. Doutor Caio, muita gente costuma ignorar a insônia ou tratar essa falta de sono como uma coisa comum do climatério e da menopausa. Quais os prejuízos que essa mulher, por exemplo, vai ter não tendo uma qualidade de sono boa? O sono é fundamental para a manutenção da vida, né? Ele é uma coisa vital, né? A privação de sono vai levar a diversas consequências, principalmente consequências cardiovasculares, né? Então, o coração, os vasos sanguíneos, eles vão ficando mais inflamados com a fragmentação do sono crônica, né? E, além disso, insônia não tratada é um fator de risco para o desenvolvimento de depressão, de ansiedade, que também são doenças do cérebro que geram inflamação crônica. Existe um mecanismo inflamatório dentro ali dos neurônios, se você não tratar isso. E o prejuízo social, profissional, porque se você não falta dorme de concentração bem, também, né? Eu tinha muita falta de concentração, assim, eu no dia seguinte ficava meio zonza, ficava meio lenta, como eu dizia. Fica lentificado mesmo. Tô meio lenta, e aí deve juntar um pouco com aquela névoa que a gente fala, né? Névoa mental, que também muitas mulheres reclamam, né, na menopausa. Está associado bastante à oscilação hormonal. E é interessante a gente saber o quanto esses efeitos da própria insônia já se somam com efeitos relacionados à transição da menopausa, né? Então, a gente já tem um prejuízo cardiovascular por si só dessa etapa da vida, por conta dessa oscilação hormonal, que se somada aos distúrbios do sono, a gente compromete ainda mais. Agora, o culpado de tudo é o estrogênio? Vamos dar nome aqui para os culpados. É o estrogênio que falta pra gente? A falta do estrogênio é o protagonismo da menopausa. É ele que traz realmente o descontrole de temperatura corporal. Tá. É ele que melhora a qualidade cardiovascular. Mas a gente sabe que a progesterona, num tripé de reposição hormonal, quando ela entra direcionadamente, ela também contribui para a melhora do padrão de sono. Tanto que a gente prescreve ela mais noturna e tudo mais. Então, é um balanço hormonal, mas o protagonista é o estradiol mesmo. Porque, para mim, a reposição com estrogênio, assim, tirou total a história do fogacho noturno. Assim, a minha experiência, né? Não estou dizendo aqui para ninguém fazer nada. Procure seu médico, consulte seu médico. A gente vai falar aqui 1000 vezes para vocês isso. Sim. Mas, assim, para mim, tirou realmente com a mão. Na minha experiência, tirou com a mão. Doutora Rebeca, a gente fala muito sobre as mudanças físicas, né? Que acontecem nesse período de menopausa e transição e tal.
A gente pouco fala da saúde mental, e aí acho que não sei quem vai responder primeiro aqui. Como você falou, ansiedade, depressão estão presentes, porque também é uma fase, eu vejo por mim, que a gente se questiona muito, né? O que eu quero daqui para frente? Às vezes a gente fala assim, ai, não, eu não queria ter mais filho. Mas o fato da gente saber que agora a gente não pode. Não que a gente não queira, mas que a gente não pode, nem que a gente queira. Eu acho que tudo isso mexe com a gente, né? Outro dia eu ouvi uma amiga dizendo assim, nossa, Fabi, eu tô com saudades do meu absorvente íntimo, que eu reclamava tanto. Aí, né, é muito doido isso, né? Que a gente reclama das coisas e depois a gente sente falta porque a gente não pode, né? Eu acho que hoje as mulheres... Bom, vocês podem falar isso muito melhor do que eu, mas hoje em dia existe muito mais espaço para questionamentos e para... Enfim, a mulher se posicionar e entrar em diversos assuntos que antigamente você não podia. Eram tabus. Era um tabu. É interessante até citar isso porque os primeiros anúncios de remédios para dormir, né, se você digitar no Google, né, os diazepams da vida, clonazepams, as protagonistas dos anúncios desses medicamentos nos Estados Unidos, né, em que a publicidade era muito agressiva, eram mulheres. Então, geralmente era uma foto de uma mulher, dona de casa, varrendo, né? Tem um que eu até coloquei numa aula uma vez, que a mulher estava varrendo, segurando um bebê e cozinhando. E aí a propaganda era Mother's Little Helper, que era o nome do comprimido antigamente, né? Que era um sedativo. E a mulher está naquela posição de não questionar nada, fazer absolutamente tudo e estar sobrecarregada. Hoje, ela também está sobrecarregada, mas ela também está sobrecarregada com todas as dúvidas que ela, enfim, se permite colocar e esclarecer, mas parece que existe também, assim, não sabe para onde ir, né? Demora para procurar ajuda. É muito difícil as pessoas, ainda hoje em 2023, procurar ajuda por conta de uma condição de saúde mental. A própria procura de um psiquiatra, de um psicólogo, também é um tabu, e quanto mais você cronifica a situação, por exemplo, da depressão, pior ela fica, né? Não é à toa que hoje a gente tem no mundo 322 milhões de pessoas sofrendo de depressão. Isso é um dado da Organização Mundial de Saúde. Eu acredito que seja bem mais. Eu acho que muita coisa é subnotificado, né? E o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Talvez Sim, isso? Brasil tá certo tem essa também. informação? E também é um dado da OMS, mais ou menos 10% da população brasileira com transtornos ansiosos, né? Aí você coloca transtorno de ansiedade generalizada, né? Fobias e etc, né? Agora, depressão no Brasil, mais ou menos 12 milhões de pessoas, né? São Paulo, capital, tem 12 milhões de habitantes, né? Então, você imagina a magnitude disso. A né? gente tem isso separado entre homens e mulheres? Não, a gente não tem essa pesquisa. Tem, mas eu não vou se saber falar de cabeça não, agora. Só é interessante. Assim, mas é mais prevalente em mulher. É mais prevalente em mulher, sim. E a menopausa, né, é uma faixa de idade ali que oferece um risco maior, né? Tem tido um aumento também em adolescentes, né? Não vem ao caso aqui, mas a menopausa, sim, é uma idade de risco. É importante a gente falar desses sintomas mentais da menopausa, porque a gente falou muito do fogacho aqui, a gente fala do fogacho, ele realmente é um marco, mas não precisa ter ele pra gente saber que tá na menopausa, né? Não precisa esperar a menstruação ir embora pra gente saber que tá na menopausa. E aí, muitas vezes, o que se antecipa são os sintomas mentais. Sim. E que são os principais sinais de alerta. E que revelam uma necessidade, muitas vezes, de um mergulho pra dentro, de encarar algumas problemáticas que muitas vezes se esquiva dessa ajuda e a gente deixa de contemplar muita coisa. E a gente vai empurrando com a barriga, né? Você vai Total. empurrando pra frente. Fala, uma hora eu resolvo. Não, tem que conversar com o seu médico hoje sobre isso. Sim. Mesmo que você não esteja entrando na menopausa. Acho isso fundamental. Se você espera ter o fogacho pra achar que você precisa de ajuda, você negligencia uma janela de oportunidade incrível, né? Que é o saber iniciar o hormônio na hora certa. Doutor Caio, os estudos apontam, né, que a prescrição de antidepressivos aumentou muito em mulheres com mais de 40 anos. As mudanças hormonais, elas são levadas em conta na hora que o médico faz essa prescrição? Olha, não. Eu acho que é algo que tem... o médico hoje, né, quando ele está ali num contexto
de saúde mental, ele tem pouco, a maioria, né, dos médicos tem pouco espaço, pouco tempo e poucas habilidades para lidar com uma queixa de saúde mental. Isso é um problema estrutural do ensino médico. Eu tive esse problema, a Rebeca teve esse problema. Porque o médico não tem isso na formação. A gente estava conversando um pouquinho antes, aliás. É algo bastante negligenciado ainda hoje. Existem mudanças curriculares e tal, mas vai demorar para a gente mudar essa cultura de ensino médico sobre saúde mental. Então, muitas vezes se prescreve antidepressivo sem perguntar das outras coisas. Por exemplo, o médico não pergunta se a mulher está menstruando ou não, como é que é o ciclo menstrual, se parou de menstruar, quando que foi a última menstruação, se usa algum método contraceptivo ou não, como é que foram os partos, as gestações anteriores. Então, tudo isso são dados muito importantes que às vezes em 2 minutos você consegue tirar ali do paciente, você consegue identificar qual é a história de saúde mental dessa mulher, que está muito ligada à história hormonal, vamos dizer assim. Né? Que seria uma parte física. Porque assim, tem antidepressivos que seriam mais adequados na menopausa. Entendi. Tem outros que nem tanto. Né? É uma fase em que a mulher já tem uma facilidade maior para ganhar peso e a gente sabe que tem antidepressivo que, infelizmente, pode até ter um bom efeito antidepressivo, mas vai fazer com que a mulher ganhe peso. Entendi. Né? Tem outros que tratam melhor os sintomas vasomotores, os fogachos. Então, só que, como a gente não pergunta, a gente prescreve qualquer um. Claro, não estou querendo generalizar aqui, eu acho que cada um... Mas daria para ser mais assertivo se soubesse que a mulher está nessa faixa de menopausa, com né? certeza, é diferente, a gente tem que perguntar. Para criar esse colchão hormonal, né? Deixar esse basal bem fundamentado. E aí entrar com os antidepressivos e os psicotrópicos, né? E aí, de uma forma mais direcionada. Tem um agravante nessa história. Nem toda queixa de saúde mental é depressão. E nem toda queixa de sono é insônia. Então, aí é um outro problema. São temas para outro podcast, né? Porque às vezes você prescreve uma coisa que você não está tratando depressão. Às vezes você está diante de outra coisa, de outro transtorno de humor, de um transtorno de ansiedade, de uma pessoa que... Ou de uma tristeza, que ou de uma normal tristeza, na vida da gente. Porque é normal a gente ficar triste. Nem toda depressão é medicável. Exatamente, tá? Então, né? Aí também a gente faz um outro programa sobre essa medicamentalização, assim, de bate pronto, que também a gente precisa ver, mas é bem lembrado isso. Bom, agora que a gente já esclareceu algumas causas, sintomas e impactos também da insônia na menopausa, chegou a hora de a gente responder umas perguntas da audiência. Então, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram e a gente perguntou no perfil do Sou Única, Sou Muitas, quais eram os seus problemas em relação à menopausa. Então, a gente tem umas perguntas aqui. A primeira pergunta é: a terapia de reposição hormonal ajuda a combater a insônia? Ajuda. Ajuda muito, ainda mais se está atrelada a fogacho, se está atrelada a mudanças do padrão menstrual nessa fase, né? Como eu falei, é um colchão para que a gente cuide de todo o resto, né? A gente não vai fazer terapia hormonal sem essa mulher fazer a parte dela. Eu sempre falo que é um jogo de mão dupla. Eu te dou o hormônio que está em falta, só que você vai ter que fazer a sua parte em casa. E muito dessa parte é o controle de peso corporal com atividade física regular, que tem impacto positivo significativo na melhora da qualidade do sono, né? Então, se a gente fizer essa duplinha muito bem jogada, a gente consegue resolver muitos dos distúrbios de sono, claro, sem negligenciar outras investigações que possam estar causando essa insônia, que não só a parte hormonal. Mas, de fato, traz muito benefício, né? Recentemente, eu ouvi uma psiquiatra americana, uma fala muito interessante. Ela disse o seguinte, ela estava explicando sobre depressão. E ela falou assim, imagina você tem um quarto com uma lâmpada queimada. Você vai ter que trocar essa lâmpada. Esse seria o antidepressivo. Só que essa lâmpada não vai funcionar se o teu circuito não estiver todo revisado também. Então, nesse quarto, o circuito, essa instalação elétrica,
seria uma terapia de reposição hormonal, uma mulher ali que tem a indicação. E a lâmpada é o antidepressivo. Entendi. Né? Claro, com as indicações de cada um. Então, se todo o circuito e se todas as lâmpadas não estiverem muito bem revisadas, em algum momento isso vai falhar. Né? Então, às vezes a terapia de reposição hormonal resolve o problema da insônia e você nem precisa entrar com medicamento ou um tratamento específico. Foi meu caso. Para insônia, tá? Ou às vezes ela faz a terapia de reposição hormonal, mas precisa também de uma ajuda psiquiátrica ou de uma ajuda psicológica com TCC para insônia, porque essa mulher ou já tem antecedentes psiquiátricos ou... TCC, traduzindo mesmo aqui, traduzindo aqui. Terapia cognitivo-comportamental para insônia. Boa. Que é um tratamento para insônia, né? O que mais dá certo. E a gente... Porque, assim, tem casos mais complexos, né? Que já tem uma condição de saúde mental instalada. Aí você precisa, além da terapia de reposição hormonal, complementar com o tratamento psiquiátrico ou psicológico. E também tem mulheres que vão se dar bem com a reposição e exercícios físicos de uma alimentação equilibrada, sem antidepressivos, de repente. Na grande maioria das vezes a gente consegue fazer isso. Né? Você fazendo exercícios 2, 3 vezes, a maioria dos por casos semana. A gente resolve de uma forma muito simples, entre aspas. Né? É que nós, como especialistas, a gente acaba recebendo casos que são mais complexos, mas a grande maioria dos casos a gente resolve com uma boa consulta assim, detalhada, né? Entendendo de fato a causa do problema. Né? Vamos lá, para a segunda pergunta da audiência, de vocês aí. Quais os tratamentos mais eficazes para insônia na menopausa? Olha, a insônia, ela hoje é considerada como um diagnóstico isolado, né? Então é o transtorno de insônia crônica ou insônia crônica doença, né? Que é uma história aí natural muito própria, um começo, um meio, um fim, todas as suas consequências, e já desde a década de 80 o tratamento de escolha é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Basicamente é um curso para a pessoa aprender a dormir, porque quem dorme mal há muito tempo desaprendeu a dormir, não tem uma relação boa com o próprio sono. Então a TCC ensina técnicas para a pessoa controlar essa ansiedade noturna, controlar a rotina de sono. E essa técnica pode ou não estar associada a medicamentos. Tá? Só que de uma forma bem simples, para todo mundo entender, o medicamento é tiro curto. Ele é curto prazo, porque o uso crônico de um hipnótico pode causar dependência química e pode causar um déficit cognitivo, ou seja, prejuízo de memória, de atenção. Então, você pode associar as duas coisas, né, que é a terapia combinada, que a gente chama, só que a TCC vai trazer efeitos duradouros, né, e o remédio ele vai resolver o sintoma agudo. E em algum momento ele vai ter que sair. E para fechar o nosso bate-papo aqui sobre menopausa, a gente vai para a nossa rodada de dicas, tá bom? Combinado? É um momento aqui que vai ser mais livre para cada um que está aqui, os especialistas e eu também, compartilharmos a dica para as mulheres, aí as dicas para as mulheres, para a gente informar, mas de um jeito mais segundo o nosso manual, o nosso guia, tá? Então, queria começar, sei lá, com a doutora Rebeca. Tá bom. Eu acho que a gente falar da menopausa já é um grande espaço que a gente ocupa, né? Porque é uma certeza para todas nós mulheres. E a gente passa uma vida inteira, acho que ignorando esse momento e chega muito despreparada para isso. Então, a minha principal dica é conversem com as mulheres ao seu redor. Conversem com você que está passando por isso. Compartilha com as mulheres ao seu redor para ela entender como que tá essa genética e como é que tá esse cenário, né? E peça ajuda, porque essa ajuda ela tem tempo para acontecer. A gente não pode entrar com hormônios a qualquer momento, nem todo mundo pode usar hormônio, mas a maioria vai precisar e vai poder usar e não deve deixar de aproveitar essa janela de oportunidade para entrar. Então, compartilhem com as mulheres ao seu redor o que você está fazendo, terapia hormonal. Não deixe esse assunto ser um tabu entre vocês, porque quanto mais a gente puder compartilhar a informação, mais a gente vai contribuir para mulheres chegarem mais bem informadas nesse lugar, né? E tenha realmente o ginecologista como o pano de fundo para ele te direcionar para eventuais especialistas que vão associar nessa condução, que muitas vezes não vai ser só resolvida com a terapia hormonal, né? Então, acho que comunicação e pedir ajuda sempre.
Olha, a gente tem um país com 73 milhões de pessoas com insônia. É muita gente. E a maioria dessas pessoas não sabe que tem insônia ou faz automedicação, autoprescrição, né? Toma pílulas, né? Por conta própria. Então, a primeira dica, orientação que eu deixo aqui é não façam automedicação, porque nem todo problema de sono é insônia. Pode ser um problema hormonal, pode ser um problema clínico, e às vezes você tomar um remédio vai atrasar a procura por um tratamento, e quando você chega no especialista, o teu problema já está mais difícil de ser resolvido. Tá? E para quem quer melhorar a qualidade de sono e evitar que os problemas de sono surjam, manter bons hábitos de estilo de vida, isso é fundamental, e começar com o horário de acordar. Ele é muito importante, né? Então, ter este horário de acordar relativamente fixo todo santo dia, independentemente da quantidade de horas que você conseguiu dormir, é extremamente necessário para você dormir bem na noite seguinte. Então, não fazer compensações de sono. Dormi mal hoje, então hoje eu vou dormir a manhã inteira para compensar um sono perdido. Isso não existe, o cérebro não funciona dessa forma, você vai afetar a noite seguinte. Né? Não ficar no quarto se você não está com sono, porque o cérebro ele aprende por associação. Se ele começa a associar o teu quarto a um ambiente de alerta, você vai ficar mais alerta ainda. Entendi. Então, só ir para o quarto quando de fato estiver com sono e evitar... Ou namorar, vai, doutor. Ou namorar deixa também, claro, era só para dormir. Vai namorar também pode. O quarto é um ambiente de relaxamento, né? É verdade. E essas dicas são... E bons namoros levam... E bons namoros Exatamente, uma boa noite de sono. Né? É isso mesmo. Bom, eu daria como dica o autoconhecimento. Acho fundamental a gente se conhecer e saber o que funciona para cada um de nós. Então, eu, por exemplo, começo a noite assim, vou tomar um banho, já coloco os meus mantras. O seu ritual, Fico ouvindo os meus mantras no banho, porque é o momento que eu quero relaxar minha cabeça, meu cérebro, deixar tudo para lá, eu fico ouvindo. Aí saio, coloco um olhinho essencial, deixo um olhinho essencial de lavanda, gostosinho, relaxante e tal, antes de deitar. Fecho os olhos, faço minha oração, enfim, é muito particular, mas faço minha oração. E aí eu me deito. Assim, é um ritual mesmo que me relaxa. É o ritual de desconexão. Né? A gente precisa disso. Exatamente. Então, autoconhecimento, para mim, é fundamental. Acho que todo mundo deveria saber o que funciona para você, o que te relaxa, que faz você realmente querer ter uma boa noite de sono. E tentar desligar essas coisas todas antes, né, doutor? Desligar, assim, umas 2 horas antes e tal, para a gente não ficar... Hoje Tem gente que pega e-mail na hora de dormir. A gente vive num mundo hiperestimulado, né? As atividades de vigília estão invadindo os horários habituais de sono. É por isso que tem tanta gente com problema, né? Não é para ter hiperestímulo à noite. E o nosso bate-papo sobre menopausa e sono vai ficando por aqui. Tenho certeza que vocês adoraram. Queria agradecer a presença dos nossos médicos, doutora Rebeca, doutor Caio. Muito obrigada. Foi uma delícia ter vocês aqui nesse papo. E a nossa conversa sobre menopausa e qualidade de vida continua o ano todo através da causa Nada Vai Me Pausar. Aqui na descrição do vídeo você encontra todos os nossos links para os nossos canais, tá bom? Se você gostou do vídeo, você já sabe o que fazer, né? Deixa seu like, ativa o sininho, coloca aqui seu comentário, a experiência que você tem em relação à insônia, em relação à menopausa, conta pra gente aqui, pra gente também saber o que você tá pensando por aí, tá bom? Se cuidem, até a próxima e uma boa noite de sono para vocês. Beijo, tchau.